Nosso universo, as galáxias, o sistema solar, a Terra, nosso planeta natal. Terra, mar, ar, vida. De onde veio tudo isso? Olhe para o espaço a partir de nosso planeta e o que você vê é um vasto cosmos, repleto de bilhões de estrelas e galáxias. Volte no tempo, 13 bilhões de anos, e nosso universo era um lugar muito diferente. Era tão pequeno que poderia caber na palma de sua mão. A partir desse incipiente universo, tudo iria ser criado. Estrelas, galáxias e os alicerces da própria vida. O cálcio em nossos ossos, o ferro em nosso sangue, os átomos para o ar que respiramos, a água que bebemos, as matérias-primas para nossas cidades e máquinas. Mistérios da Ciência empreende uma jornada através do espaço e do tempo para descobrir como nasceu o universo e como ele criou tudo em nosso mundo. E, finalmente, como ele irá morrer. Mistérios da Ciência, o nascimento do universo. Tudo o que vemos ao nosso redor é feito de matéria, átomos e moléculas. Veja esse carro. É um Ford Fairlane conversível 1956. É construído de muitos materiais diferentes, como aço, borracha e vidro. Vá mais fundo e esses materiais são feitos de combinações de elementos como ferro, silício, cromo e carbono. Cada um dos átomos que constitui esse carro foi criado por nosso universo em crescimento. O físico Lawrence Krauss estuda como os átomos que vemos em nosso planeta chegaram até aqui. Na verdade, somos parte poeira de estrelas e parte poeira do Big Bang. A maior parte dos átomos em nosso corpo vem do âmago das estrelas, mas alguns deles já estavam por aqui desde os primeiros momentos do Big Bang. Assim, na verdade, somos indivíduos cósmicos. Cada um dos átomos foi criado durante bilhões de anos, enquanto nosso universo evoluía. Assim, quando olhamos esse carro, todos os átomos desse carro vieram de explosões estelares, de processos de supernova e de evolução estelar, mas eles foram criados em ocasiões diferentes durante a evolução do universo. Para entender como o universo fez todas essas matérias-primas que vemos aqui na Terra, precisamos empreender uma incrível jornada e viajar de volta através do espaço e do tempo ao momento em que nosso universo nasceu. No começo, não havia coisa alguma, nem espaço, nem tempo. E então surge a luz. Subitamente surge um minúsculo ponto de luz infinitamente quente. Dentro dessa minúscula bola de fogo estava todo o espaço. Esse foi literalmente o começo do tempo. O relógio cósmico estava funcionando, o tempo podia fluir e o espaço se expandir. Nos primeiros momentos do Big Bang, se você voltar ao zero, tudo em nosso universo, tudo que podemos ver, toda a matéria e toda a energia em todas as galáxias estavam então contidas em uma região menor do que o tamanho de um único átomo hoje. A ideia de que nosso universo foi outrora minúsculo originou-se do brilhante trabalho do astrônomo americano Edwin Hubble. Por volta dos anos de 1920, a maioria dos astrônomos acreditava que tudo que era possível ver no céu à noite eram estrelas, e elas eram parte de nossa galáxia, a Via Láctea. Mas Hubble não estava convencido disso. Ele estudou uma nuvem de luz em rotação chamada nebulosa Andrômeda e mostrou que era uma cidade-estrela. Uma outra galáxia distante e fora de nossa própria galáxia. Ele mostrou que essas outras galáxias estavam se afastando da nossa, e quanto mais distante estavam, mais rápido pareciam estar se movendo. O universo estava se expandindo. E se o universo estava se expandindo, então em algum ponto no passado ele deveria ter sido menor, muito menor.
e deveria ter tido um início. Nascia ali a ideia do Big Bang. O físico teórico David Spergel é um especialista em Big Bang. A teoria do Big Bang não é realmente uma teoria de como o universo começou, mas sim uma teoria de como o universo evoluiu. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu durante o Big Bang, mas cientistas de fato sabem que uma fração de segundo após o universo ter nascido, essa minúscula bola de fogo super quente já estava começando a se expandir. Não sabemos como o universo começou. Por isso, iniciamos nossa história quando o universo tinha 1/1000 de 1/1000 de 1/1000 de 1/1000 de minuto de idade. Muito jovem. O universo era do tamanho de uma bolinha de gude. Menos de 1 trilhão de trilionésimo de segundo depois do Big Bang, o universo do tamanho de uma bolinha de gude estava muito instável e passou por uma enorme explosão de crescimento. Durante esse período de expansão incrivelmente rápida, o próprio espaço se expandia mais rápido que a velocidade da luz. Da mesma forma que essa bola de vidro quente infla, o mesmo acontecia com o bebê universo, expandindo-se em todas as direções ao mesmo tempo. E à medida que se expandia, ele esfriava. 1 trilhão de trilionésimos de segundo depois do Big Bang, o universo era pequeno o suficiente para caber na palma da sua mão. Uma minúscula fração de segundo mais tarde, ele estava do tamanho de Marte. Mais uma outra fração de segundo e o bebê universo tinha crescido até 80 vezes o tamanho da Terra. 1 trilionésimo de segundo depois do Big Bang, nosso recém-nascido universo ainda estava se expandindo. Mas ele não continha matéria, era pura energia. A famosa equação de Einstein, E igual a mc², mostrava que massa e energia são intercambiáveis. Isso nos deu conhecimento para construir armas de destruição em massa. Isso também revelou como o universo criou a primeira matéria. Quando uma bomba nuclear explode, uma minúscula quantidade de matéria é destruída e convertida em energia. No bebê universo aconteceu exatamente o oposto. Ele converteu energia pura em partículas de matéria. Mas havia um problema. O universo criara ambas, matéria e sua arquirrival antimatéria. E quando essas duas se encontraram, elas destruíram completamente uma à outra. O incipiente universo era uma zona de guerra, uma batalha até a morte entre matéria e antimatéria. Se elas se aniquilassem mutuamente, o universo permaneceria cheio de energia, mas sem galáxias, estrelas, planetas ou vida. Felizmente para nós, houve um desequilíbrio. Para cada 100 milhões de antipartículas formadas, havia 100 milhões e uma partículas de matéria. Mas havia aquela partícula extra de matéria deixada em cada volume. E aquilo foi o suficiente para que tivéssemos tudo o que vemos hoje no universo. Esse minúsculo desequilíbrio levou ao surgimento de toda a matéria que vemos no universo, galáxias, estrelas e planetas, até mesmo aos conversíveis e a nós, seres humanos. O astrofísico Carlos Frank, da Universidade de Durham, na Inglaterra, explica. Nós somos um pouco dos restos de fragmentos da destruição da matéria e da antimatéria. Nós somos sobras desse processo. Se o universo não tivesse desenvolvido essa ligeira assimetria entre matéria e antimatéria, o universo teria sido completamente monótono, não haveria estrutura, não haveria galáxias, não haveria planetas. Saber como era esse recém-nascido universo é um desafio para os cosmologistas desde que o Big Bang foi apresentado pela primeira vez. Agora, em um dos maiores laboratórios da Terra, eles são capazes de recriar condições que quase certamente existiram um instante após o Big Bang. Chamado colidor relativístico de íons pesados, ou RHIC, e está no Laboratório Nacional de Brookhaven, em Long Island. É como uma máquina do tempo, levando-nos a 10 milionésimos de segundo após o Big Bang.
Aqui, cientistas como Todd Satogata aceleram partículas subatômicas até quase a velocidade da luz e então as fazem colidir umas contra as outras. As partículas correm por esse túnel circular de 800 metros de comprimento, em direções opostas 78 mil vezes por segundo. E então colidem dentro desse gigantesco detector, maior do que uma casa de 3 andares. Ao se chocarem, elas geram um calor incrível, exatamente como o verdadeiro jovem universo. Acreditamos que o universo no início era extremamente quente, bilhões de vezes mais quente que o centro do Sol. E o que se está fazendo esmagando esses núcleos juntos é derretendo matéria, criando matéria quente o suficiente para nos dar um lampejo do que o universo parecia no início. Quando as partículas colidem, elas se quebram e lançam uma chuva de partículas ainda menores. É mais ou menos como se descobre do que os carros são feitos, observando-os colidirem um contra o outro. Você pode fazer com que 2 carros de corrida corram e se choquem um contra o outro de frente. E ao fazer isso, muitas vezes você começa a ver padrões diferentes. Um pneu aparece aqui, um radiador aparece ali, e pouco tempo depois você pode começar a perceber que um carro de corrida é feito dessas determinadas peças. O que os cientistas de Brookhaven descobriram é que dentro dessas colisões superaquecidas surge uma forma de matéria completamente diferente. E essa matéria contradiz as teorias anteriores sobre a natureza do início do universo. Porque não é um gás, é um líquido. Era super quente, 100 milhões de vezes mais quente do que a superfície do Sol. Havia tanta energia dentro do jovem universo que as partículas vibravam tão rapidamente que não tinham viscosidade, não havia fricção e ele fluía perfeitamente. Esse líquido é perfeito, não tem viscosidade e, em um certo sentido, seria o óleo de motor perfeito, exceto pelo fato do calor ali ser de 1 trilhão de graus. Dentro do colidor, esse surpreendente universo líquido existe apenas por uma minúscula fração de segundo. Os cientistas de Brookhaven foram bem-sucedidos ao recriar condições que existiam há mais de 13 bilhões de anos. Apesar do universo ser um líquido perfeito, ele estava em um turbilhão. Estava repleto de partículas subatômicas, chocando-se umas com as outras, liberando cada vez mais energia. Havia tanta energia que, a menos que as partículas ficassem menos agitadas, elas nunca iriam se unir e criar átomos, os alicerces da matéria. E o universo nunca iria criar as galáxias e estrelas, ou mesmo nós. O universo tem agora 1 milionésimo de segundo de idade. De um tamanho menor do que o de um átomo, ele se expandiu chegando a 8 vezes o tamanho do sistema solar. Depois do incrível turbilhão do primeiro milionésimo de segundo, o universo estava agora relativamente tranquilo. Durante os 3 minutos seguintes, o cosmos em expansão esfriou o suficiente para que prótons e nêutrons se unissem e formassem o primeiro núcleo atômico, hidrogênio e hélio. Esses ainda não eram átomos propriamente ditos. Faltava-lhes um ingrediente essencial, o elétron. No quente bebê universo havia muitos elétrons por ali, mas havia ainda tanto calor e energia que os elétrons estavam se movimentando muito rápido para formar uniões. E ficaria assim por mais 300 mil anos. 380 mil anos depois do Big Bang, o universo havia se expandido até o tamanho da Via Láctea. Ele havia esfriado de bilhões de graus centígrados para poucos milhares. À medida que esfriava, os elétrons se movimentavam mais devagar. O universo agora estava pronto para construir seus primeiros elementos verdadeiros. Um dos cientistas que descobriram esse momento crítico na história do universo foi Arnold Penzias, 1963. Penzias, de 30 anos, e seu colega de 27, Robert Wilson, começaram a trabalhar em uma nova antena em Nova Jersey. Inicialmente, eles estavam apenas estudando ondas cósmicas de rádio, mas eles se deparariam com uma das maiores descobertas de todos os tempos. Quando começaram a testar seu equipamento, eles detectaram um som inesperado ao fundo. Era um sinal adicional e parecia estar vindo do céu.
Descartamos muito cuidadosamente o solo, até mesmo o sistema solar, porque tínhamos variação sazonal, inverno para verão, fontes de equipamentos produzidas pelo homem, tudo isso foi descartado. Em desespero, os dois cientistas começaram a imaginar se o estranho sinal poderia ter uma outra origem, mais terrestre. Eles descobriram que havia pombos empoleirados nas antenas e que ela estava coberta de excrementos. Eles imaginaram se os pombos eram a fonte do estranho sinal. Havia apenas uma solução. Os excrementos e os pombos teriam de sair dali. Quando finalmente removemos os excrementos de pombos, tivemos de remover também os pombos. E aquela foi uma situação difícil, porque acontece que eles queriam voltar, então os despachamos para um outro local. Mas, mesmo com a ausência dos pombos perturbadores, o sinal misterioso não desaparecera. E assim, só nos restou uma conclusão inevitável, quase inevitável, de que essa radiação vinha dos céus. Eu não conseguia explicar aquilo. O estranho sinal detectado por Penzias e Wilson se tornaria uma das mais importantes descobertas científicas de todos os tempos. Mas a explicação para seu misterioso ruído de fundo começa não com o som, mas com o nascimento da luz. Geralmente consideramos a luz uma coisa corriqueira, mas no início do universo há 13 bilhões de anos não veríamos absolutamente nada. A luz estava presa, o universo era nebuloso. Mas à medida que o universo continuava a se expandir e esfriar, os elétrons se movimentaram mais devagar. Os prótons então apanharam esses elétrons mais tranquilos para formar átomos completos, primeiro de hidrogênio e depois de hélio. O universo estava subitamente muito menos apinhado de elétrons. A névoa se levantou e a luz não mais ficou presa. Ela se espalhou rápida por todo o universo, criando uma explosão ofuscante de luz. Se estivéssemos lá, teríamos visto subitamente o universo opaco se tornar transparente e subitamente a névoa se levantaria e veríamos um clarão de luz vindo de toda parte ao nosso redor. Deve ter sido um momento espetacular. Com o tempo, essa explosão de luz enfraqueceu, esfriou e se tornou radiação de micro-onda. Foi esse fraco sinal de micro-onda de 13 bilhões de anos que Penzias e Wilson captaram com sua antena. O que eles ouviram foi o discreto eco do momento em que o universo formou os primeiros átomos. É realmente a luz da origem do universo. Se você possui um velho receptor FM, se seleciona entre canais, virar o botão e não captar nada e saltar para a estação, você chega a um ponto onde não há nada, você ouve um zzz. É isso que chamamos de ruído. Se você possui um bom rádio, metade de 1% daquele zzz é, na verdade, o som do Big Bang. E podemos também ver o momento quando os primeiros elementos foram criados. Se nossa televisão não está sintonizada em uma estação, uma minúscula fração daquele ruído é radiação de 13 bilhões de anos atrás. Mas essa radiação não é o único lembrete do nascimento do universo. Até mesmo a água que bebemos é uma recordação. É surpreendente pensar que todas as vezes em que bebemos um copo d'água, estamos bebendo átomos que estão por aí desde o Big Bang, o átomo do hidrogênio. Pelos milhões de anos seguintes, o jovem universo continuou a se expandir, a esfriar e a ficar escuro novamente. Até agora, o universo fez apenas átomos de hidrogênio e hélio. Mas o mundo em que vivemos é composto de mais de 100 tipos diferentes de elementos. Sem eles, o universo iria parar e permaneceria um lugar muito entediante, feito apenas de gás. Um lugar onde matéria complexa, como planetas, carros e pessoas, nunca poderiam se desenvolver. O universo precisava conseguir átomos de hidrogênio e hélio para se amalgamar. E para fazer isso, ele precisava fazer estrelas. O universo agora tinha 200 milhões de anos de idade, bilhões de anos-luz de um lado a outro. Sua temperatura caiu tanto que ele estava mais frio do que nitrogênio líquido, menos de 186 graus Celsius. Estava também escuro.
Ele teria permanecido um lugar muito sombrio, cheio de gás, mas sem galáxias, estrelas ou planetas, se não tivesse sido por uma coisa. O bebê universo não nasceu perfeito. Carlos Frank criou uma fantástica simulação em 3D de como o primitivo universo evoluiu. Ele mostra que quando o universo emergiu do Big Bang, ele era irregular. Surgiram pequenas rachaduras, que eram muito minúsculas, muito pequenas, e foi essa erupção, na face do bebê universo, que mais tarde se desenvolveu nos padrões que vemos hoje nas galáxias. Sem essas rachaduras, o universo teria sido um lugar muito sombrio. As primeiras pistas de como essas rachaduras se desenvolveram em galáxias e estrelas aparecem quando outros cientistas começaram a examinar a radiação do Big Bang, descoberta por Penzias e Wilson. Assim, Penzias e Wilson viram que essa radiação era, pelo que podiam dizer, uniforme. O que os cosmologistas fizeram nos 20 anos seguintes foi trabalhar muito para tentar encontrar minúsculas variações. E eles acabaram encontrando-as. E para isso eles usaram a WMAP, uma sonda espacial projetada para detectar e analisar em detalhes variações da radiação de fundo cósmico. Lançada em 2001, a sonda de 150 milhões de dólares carregava alguns dos mais sensíveis instrumentos já levados até o espaço. Nossos olhos detectam apenas luz de estrelas visível, mas a WMAP pode sintonizar dentro da invisível radiação de micro-onda. Uma vez em órbita ao redor do Sol, ela apanhava fraca radiação que vem repercutindo pelo universo desde o início dos tempos. Quando olhamos para a radiação de fundo cósmico, estamos olhando para essa radiação que vem fluindo em nossa direção desde 500 milhões de anos depois do Big Bang. Inicialmente, o universo cósmico parecia sem brilho e parecia ser o mesmo em toda parte. Mas quando a WMAP revelou o contraste, os resultados foram espetaculares. O bebê universo não era nada uniforme e sem brilho, estava cheio de oscilações. Essas minúsculas oscilações nos dizem quais as variações em densidade, quantas coisas há e como ela varia de lugar para lugar. Essas regiões mais densas sucumbirão para formar agrupamentos de galáxias e superagrupamentos e as próprias galáxias. Essas regiões de pouca densidade irão crescer e se tornar regiões vazias entre galáxias. Portanto, esse quadro, na verdade, é nossa conexão entre o universo quando era um bebê com 500 milhões de anos de idade e o universo hoje com 13 bilhões de anos. Essas minúsculas imperfeições no emergente universo se tornariam galáxias e estrelas. É uma das mais fantásticas proposições em física. A ideia de que galáxias como a Via Láctea, que contém 100 milhões de estrelas, começaram outrora sua vida como uma minúscula rachadura na estrutura do universo. O material nessas rachaduras estava repleto de nuvens de átomos de hidrogênio rodopiando. O vazio entre as nuvens crescia cada vez mais. As nuvens de gás ficaram mais densas e mais quentes. A gravidade uniu as nuvens de gás em filamentos, como contas em fios de uma rede cósmica. Onde os gigantescos filamentos formaram grandes glóbulos, estrelas e galáxias iriam se formar. À medida que o universo evoluía, gases eram capazes de se condensar em nuvens, que finalmente se desfaziam para formar estrelas. As estrelas se acomodavam em um disco rotatório que mais tarde se tornaria uma galáxia em espiral, como a Via Láctea. Durante milhões de anos, átomos de hidrogênio se agruparam e se aqueceram. Os átomos começaram a se amalgamar, liberando energia, e as nuvens de gás passaram a brilhar intensamente. Finalmente nasceu uma estrela. Por todo o universo, milhões de estrelas brilharam pela primeira vez. A aparição das primeiras estrelas deve ter sido um acontecimento espetacular. Se estivéssemos lá, teríamos realmente visto fogos de artifício, isolados, enormes clarões de luz gerados quando do nascimento das estrelas. O universo se expandiu muitos trilhões de vezes seu tamanho original. Ele ficou repleto de estrelas recém-criadas, feitas de hidrogênio e hélio.
Essas jovens estrelas não eram nada parecidas com o nosso Sol. Elas eram muito instáveis. Mas foi sua instabilidade que faria do universo um lugar muito mais interessante, porque bem no fundo de cada nova estrela, algo surpreendente estava acontecendo. Elas estavam criando novos elementos. A ideia de que as estrelas formam átomos veio do astrofísico inglês Sir Fred Hoyle, um dos maiores astrônomos do século XX. Hoyle não acreditava que o universo começara em uma única explosão. Na verdade, ele cunhou o nome Big Bang como um termo irônico. Hoyle queria saber de onde vinham os elementos mais pesados do que hidrogênio e hélio. Ele imaginou que as estrelas agiam como reatores nucleares, trabalhando um pouco como uma bomba de hidrogênio em câmera lenta. Mas muitos bilhões de vezes mais poderosa. E seu lixo nuclear eram novos elementos. Mas levaria anos até que cientistas pudessem confirmar sua teoria analisando a luz das estrelas. Cada elemento emite uma luz a uma frequência em especial quando aquecido. Imagine uma lâmpada de rua, de sódio. Ela emite luz de uma cor amarela específica do sódio. O mesmo acontece com as estrelas. Veja nosso Sol. Se você fragmentar a luz em um espectro, é possível ver linhas como uma barra de código correspondendo aos elementos. Cada elemento possui cores específicas, auxiliando os cientistas a identificar elementos como o hidrogênio, que emite principalmente luz vermelha. Em 1990, a NASA lançou o telescópio espacial Hubble para decifrar alguns dos mistérios de nosso primitivo universo. O Hubble prometia aos cientistas visões sem precedentes do jovem universo. Seria possível olhar de volta através do espaço e tempo e examinar as primeiras estrelas para descobrir se elas estavam produzindo novos elementos. Mas o sonho logo se tornou o pior dos pesadelos. Depois de ter sido lançado, descobriu-se que o espelho do Hubble estava distorcido. Ele via tudo fora de foco. Ele precisava de lentes corretivas. E a única maneira de consertá-lo era enviando um outro ônibus espacial. Uma das pessoas que o consertaria era o astronauta Jeff Hoffman. Estávamos trabalhando com um telescópio de 2 bilhões de dólares e a última coisa que queríamos era quebrar alguma coisa e deixá-lo pior do que quando chegamos lá. Primeiro, a equipe da missão de resgate teve de capturar o telescópio defeituoso. E então executar uma missão de conserto sem precedentes na história de voos espaciais. Primeiro, eles tiveram de abrir as portas de acesso na parte lateral do telescópio. O que faz o trabalho no Hubble ser muito diferente de trabalhar em um carro é que você olha por cima do ombro e lá está você no espaço. E a Terra abaixo de você e as estrelas acima de você. Os astronautas tiveram de executar um trabalho extremamente minucioso nas mais difíceis condições. Quando se está trabalhando com uma roupa espacial, suas mãos ficam obstruídas por luvas espessas e rígidas. É mais ou menos como trabalhar com luvas de esqui. Foi realmente um desafio. Tudo ia bem até Hoffman tentar fechar as enormes portas de acesso. Eu precisava fechar as portas. E quando fui fechá-las, percebi que elas não estavam fechando corretamente. As portas estavam, por algum motivo, empenadas. E demorou um pouco para fecharem. Isso era muito sério. Se não se consegue fechar as portas, perde-se o telescópio. Usando ferramentas improvisadas, Jeff e um colega conseguiram finalmente fechar as portas. A equipe demorou 5 dias para consertar o telescópio com defeito. Cosmologistas pelo mundo todo estavam ansiosos. Eles esperavam ver se o mais dispendioso telescópio já construído poderia entregar o que as pessoas que o projetaram haviam prometido originalmente. Eu me lembro bem da véspera de Ano Novo, 1993. 31 de dezembro, quando o meu telefone tocou,
E era um velho amigo meu que trabalhava no Space Telescope Science Institute em Baltimore. Ele perguntou: Jeff, sobrou champanhe de sua festa? E eu disse: sim, ainda temos meia garrafa na geladeira. Ele disse: bom, abra de novo e beba uma taça, porque conseguimos receber a primeira foto. E o Hubble funciona. Isso é o que o Hubble viu. As imagens estavam além dos sonhos mais fantasiosos de qualquer pessoa. O Hubble captou os momentos finais da vida de uma estrela, quando ela explode e espalha gás e poeira. Captou também berçários de estrelas recém-nascidas, explodindo em vida há bilhões de anos. E escuras colunas de poeira cósmica, milhões e milhões de quilômetros de comprimento, prontas para produzir uma nova geração de estrelas e planetas. Mas o verdadeiro momento de glória do Hubble ainda estava por vir. Durante um período de 10 dias em 1995, os controladores da missão apontaram o telescópio para uma parte distante e vazia do espaço. O que surgiu foi uma imagem de campo profundo, uma tapeçaria de galáxias distantes. O Hubble estava olhando de volta no tempo para algumas das primeiras galáxias e estrelas criadas. Ele revelou milhares de galáxias que não haviam sido vistas antes. Assim, o universo se tornou, para a nossa percepção, muito mais rico após o profundo campo aberto pelo Hubble. Ele mostrou pela primeira vez tênues imagens de galáxias formadas apenas 1 bilhão de anos antes do Big Bang. Cientistas então examinaram o espectro de luz dessas estrelas distantes e mostraram que essas galáxias primitivas já haviam criado elementos mais pesados do que hidrogênio e hélio. Sir Fred Hoyle pode ter se equivocado a respeito do nascimento do universo, mas estava absolutamente certo a respeito de estrelas. As primeiras estrelas se comportavam como gigantescos reatores termonucleares, criando novos elementos. É possível pensar na criação de todos os elementos desta sala de uma certa maneira como a linha de montagem de um carro, porque em uma linha de montagem de carros, cada parte é adicionada ao veículo sequencialmente, até que ele esteja completo. Reações de fusão dentro dessas jovens estrelas liberavam enormes quantidades de energia e calor, que forçavam os átomos a se amalgamar para formar elementos novos e mais pesados, um após o outro. 3 núcleos de hélio se combinaram para formar carbono. 2 núcleos de carbono amalgamados para formar magnésio, magnésio para formar neônio e assim por diante, por um período de centenas de milhares de anos até o silício se amalgamar formando o ferro. Ferro é um átomo muito especial. Os prótons e nêutrons dentro de seu núcleo estão muito fortemente ligados, de forma que mesmo às temperaturas extremas dentro das estrelas não fariam se amalgamar em elementos mais pesados. Ele resolutamente permanece ferro. Era o final do caminho. A linha de produção de construção de elementos fechou. Mas nosso universo ainda não estava completo. Havia todos os ingredientes para fazer um copo d'água e alguns dos elementos para construir boa parte de nosso conversível. Havia também alguns poucos dos ingredientes para fazer um ser humano: o oxigênio, o cálcio de nossos ossos e o ferro em nosso sangue. Mas não havia ainda nenhum dos ingredientes essenciais, como o cromo para o paralama de nosso carro. E alguns metais, como o zinco, sem o qual nossos corpos não conseguem sobreviver. O universo estava prestes a entrar em uma fase super criativa, na qual ele produz todos os elementos mais pesados do que o ferro. Para fazer as peças que faltam no nosso quebra-cabeças do nascimento do universo, seriam necessárias algumas das mais poderosas explosões que o universo já viu. Nosso universo já comemorou seu aniversário de 500 milhões de anos. Ainda faltam outros 13 bilhões até que os seres humanos apareçam na face da Terra. Gigantescas novas estrelas fizeram muitos dos elementos do mundo que nos rodeia. Mas alguns elementos vitais ainda estão faltando, metais pesados como cromo e zinco e caros como ouro e platina. Para terminar o trabalho, o universo faz aparecer como por magia o mais extraordinário fenômeno desde o Big Bang, imensas estrelas explosivas chamadas supernovas. Quando as gigantescas estrelas que fizeram os elementos mais leves ficavam sem combustível, elas desmoronavam sobre si mesmas, criando quantidades incríveis de energia e enormes explosões.
Essas explosões foram tão potentes que puderam amalgamar elementos até mais pesados do que o ferro e recomeçar a linha de produção de elementos. Tony Mezzacapa, do Laboratório Nacional de Oak Ridge, no Tennessee, acredita que sem as estrelas explosivas a própria vida não existiria. A vida como a conhecemos certamente não existiria se não fosse pelos casos de desmoronamento das supernovas. Elas são muito claramente um dos elos principais de nossa cadeia de origem, desde o Big Bang até os dias de hoje. Uma das mais recentes e maiores supernovas mais próximas de nossa galáxia foi vista no hemisfério sul em 1987. Quando uma supernova como a 1987A explode, ela emite luz contendo os sinais característicos dos elementos dentro dela. Examinando o espectro de luz, cientistas podem calcular quais elementos estão sendo moldados dentro da estrela que explode. Estrelas enormes evoluem até uma configuração semelhante à de uma cebola no fim de sua vida. Elas têm um núcleo de ferro e fora do núcleo de ferro estão camadas de elementos sucessivamente mais leves. Dentro do núcleo de ferro, a temperatura se eleva a 8 bilhões de graus, quase 300 vezes mais quente do que o centro do Sol. É tão quente que os átomos de ferro que afundaram para o núcleo das estrelas são feitos em pedaços. O núcleo se desestabiliza. Os núcleos então se desfazem em uma fração de segundos. O desmoronamento continua em densidades realmente muito elevadas. O núcleo se desfaz a velocidades de mais de 68.800 km por segundo. Em um instante, um volume do tamanho da Terra se desfaz em pedaços quase 6 vezes o tamanho de Manhattan. O núcleo se torna super denso. Se alguém apanhasse 1 centímetro cúbico daquela matéria, que seria o tamanho de um torrão de açúcar, aquele torrão de açúcar seria tão denso que pesaria tanto quanto toda a raça humana. O núcleo recua como uma bola de borracha comprimida e lança uma imensa onda de choque. A onda de choque voa para fora a toda velocidade, se despedaçando através das diferentes camadas da estrela. À medida que atravessa as camadas externas da estrela, a energia gerada reinicia a linha de produção de elementos. Átomos são esmagados juntos para produzir novíssimos elementos mais pesados, todos mais pesados do que o ferro. Então, a estrela explode e a onda de choque empurra os destroços como granadas, cada vez mais distantes no espaço. Bom, na realidade, nossas vidas dependem das estrelas no universo. Sem suas vidas e mortes, nós não estaríamos aqui hoje, certamente. Essas imagens impressionantes captadas pelo telescópio espacial Hubble mostram o resultado dessas gigantescas explosões. Nebulosas, gigantescas nuvens de destroços lançados pelas estrelas explosivas. Girando no interior estão grandes átomos novos: ouro, prata, zinco e chumbo. Sem as supernovas, nosso mundo seria um lugar sem brilho e possivelmente sem vida. Tenho certeza de que Paris Hilton não acorda todo dia pensando a respeito desse fato. Mas realmente, se não fosse pelas estrelas explosivas, aqueles 200 milhões de estrelas explosivas para que possamos estar aqui hoje, ela não teria nada para vestir. Portanto, se não fosse por aquelas explosões de supernovas, não haveria absolutamente nada. 9 bilhões de anos após o Big Bang, e todos os ingredientes para a vida como a conhecemos estão a postos. O universo transformou-se em um vasto e complexo lugar, formado por bilhões de galáxias e incontáveis estrelas. Em um canto tranquilo da Via Láctea, uma massa de pó e gás começa a se acumular. Ela está repleta de sobras de ricos destroços de uma das imensas supernovas. E quando atinge uma massa crucial, ela começa a se queimar de forma brilhante. Nasce uma estrela, nossa própria estrela, o Sol. O que sobra forma um disco de destroços girando em órbita ao redor da nova estrela. O gás e a poeira que fizeram esse anel colidem, empurrados um contra o outro pela gravidade. Os torrões de poeira e gás se tornam cada vez maiores. Planetas se formam. Um desses planetas é o nosso planeta Terra.
Durante os próximos 500 milhões de anos, nosso planeta vagarosamente gera uma cobertura protetora de gás, a atmosfera. Surge a primeira vida. No início, apenas células únicas, mas à medida que os íons passam, aquelas minúsculas e únicas células evoluem, transformando-se em plantas e animais e, finalmente, em seres humanos. Temos a propensão de nos desassociar do universo, mas isso, claro, está errado. Somos uma parte vital do cosmos. E, portanto, quando falamos da origem e da evolução do universo, estamos, na verdade, falando a respeito da nossa própria origem e evolução. Tudo o que vemos em nosso planeta foi feito no Big Bang, ou dentro de uma estrela. Cientistas como Krauss acreditam conhecer hoje a gênese de cada átomo que criou o mundo em que vivemos. Esses átomos estão por aqui desde o início dos tempos e... Quando eu era criança, minha mãe costumava me dizer, não toque nisso, você não sabe de onde veio. Ela teria ficado surpresa. Mas este não é o capítulo final da história. Depois de quase 14 bilhões de anos, o universo na realidade está apenas começando. Agora fazemos uma jornada ao futuro para ver como tudo isso termina. O universo em que vivemos tem quase 14 bilhões de anos. Ele criou as matérias-primas para tudo o que vemos ao nosso redor. As estrelas, os planetas, árvores, cidades, automóveis, até nós mesmos. Nosso mundo está completo. Mas o universo está ainda evoluindo. Cientistas têm proposto muitas teorias a respeito de como iria acabar. Sabemos que nosso universo começou em um Big Bang. O que não sabemos ainda é como será o futuro de nosso planeta. Nosso universo pode acabar com uma explosão, um bang ou coisa mais exótica. Uma teoria sugere que nosso universo ficará sem fôlego e irá parar de se expandir. Cada estrela, galáxia e planeta, cada átomo começará a entrar em colapso. A teoria é conhecida como Big Crunch. Para descobrir se o universo realmente entrará em colapso sobre si mesmo, cientistas precisam descobrir, em primeiro lugar, se ele ainda está se expandindo ou se está ficando mais lento. O astrofísico Saul Perlmutter estuda a morte do universo, procurando sinais luminosos no espaço. Estrelas explosivas chamadas supernovas tipo 1A. Se você tem um número suficiente dessas estrelas explosivas, essas supernovas, cuja luminosidade você está mensurando, então as que parecem mais e mais fracas estão mais e mais distantes. E você tem algumas supernovas um pouquinho mais luminosas. Elas estão mais próximas. Algumas que são um pouquinho mais fracas, portanto, estão mais longe. As supernovas tipo 1A são semelhantes às supernovas que criaram os elementos pesados. Elas se diferenciam de uma maneira importante. Elas sempre explodem exatamente com a mesma luminosidade. Isso porque elas são criadas da mesma forma. Duas estrelas circulam, ligadas uma à outra, mantidas juntas por sua atração gravitacional. Uma é ressequida e superdensa, brilhando com calor branco, uma anã branca. A outra estrela inchou, atingindo um tamanho enorme. É um gigante vermelho que está queimando o finalzinho de seu combustível. À medida que as duas estrelas orbitam, uma atraindo a outra, o gnomo branco suga o gás de sua companheira e começa a crescer ano após ano. Quando chega a exatamente 1,44 vezes a massa de nosso Sol, o gnomo branco não resiste, entra em colapso e então explode, liberando uma erupção ofuscante de energia. Cada tipo de supernova 1A explode no mesmo ponto, em inglês chamado de tipping point, e assim são igualmente brilhantes e visíveis pelas vastas distâncias do universo. Perlmutter precisa descobrir centenas de supernovas tipo 1A e então medir a velocidade com que estão se distanciando de nós. Comparando-se as posições e as datas de todas essas supernovas espalhadas pelo espaço e tempo, Perlmutter pode calcular se o universo está diminuindo seu ritmo. Os resultados são surpreendentes. A expansão do universo não está diminuindo nem um pouco. Quando iniciamos o projeto, claro, o objetivo era descobrir quanto o universo estava indo mais devagar.
Agora, quando realmente começamos a procurar informações, parecia que o universo não estava diminuindo sua marcha o suficiente para chegar a parar. Na verdade, não estava diminuindo muito, de forma alguma. E, na verdade, quando terminadas as análises, parecia que não estava diminuindo. Ponto final. Estava, na verdade, acelerando sua expansão. A surpreendente descoberta de Perlmutter significa que o universo não vai chegar a parar e então se encolher até chegar ao tamanho de uma ponta de alfinete de matéria superdensa. Muito ao contrário. Ele irá continuar a se expandir cada vez mais rápido. Nosso universo está literalmente correndo a toda velocidade. A expansão do universo irá acelerar a índices cada vez mais rápidos, até que literalmente tudo se desfaça. Não apenas galáxias, mas, finalmente, matéria, a Terra, todos os objetos, estrelas, a Terra, planetas, pessoas, átomos, todos em um tempo finito serão esfacelados. Muito antes de nosso Sol deixar de queimar, 100 bilhões de anos no futuro, as galáxias irão se afastar. O universo será feito de estrelas isoladas, cuja energia está se extinguindo. Algumas irão se tornar gnomos brancos ou marrons. Outras irão entrar em colapso, se tornando estrelas de nêutrons ou buracos negros. E então, milhares de trilhões de anos depois do Big Bang, até os buracos negros irão evaporar e toda a matéria irá se decompor até seus componentes básicos. Átomos irão se despedaçar. Até mesmo prótons, os alicerces dos átomos, irão se desintegrar. O futuro mais provável é talvez o mais sombrio, onde o universo se torna frio, escuro e vazio. À medida que o universo continua a se expandir e as galáxias a se afastarem umas das outras, o espaço se tornará vazio e morto. Nosso próprio ajuntamento de galáxias se afastará de nós mais rápido do que a velocidade da luz e irá desaparecer do céu noturno. Finalmente tudo irá parar e isso será o final de todas as coisas. Finalmente, o universo irá morrer e tudo o que sobrará será um espaço frio, escuro e sem vida. Versão brasileira Centauro.